Sejam todos muito bem-vindos ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana, faço parte desse ministério lindo, que é comprometido com a palavra e a verdade, que é Cristo, né? Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. São palavras direcionadas, né, direto para homem, para mulheres, para crianças, jovens, adolescentes, para famílias. Nós temos também grupos de leitura das escrituras, temos encontro de ensino, temos sobre maternidade, lives de oração, temos reuniões de oração, de intercessão, então são muitas frentes aí acontecendo. Entre em contato conosco para saber mais informações pelas redes sociais, amém? Eu quero compartilhar uma palavra, algo que o Espírito Santo trouxe, né, para o meu coração, ao meu espírito, uma palavra que foi para mim, mas como eu sou tropa de elite de Jesus, né, e tropa de elite de Jesus é todo aquele que decidiu sair das trincheiras e ir para a batalha, né, seguindo as ordens do nosso general que é Cristo, né, e desde então eu decidi que eu não sou apenas profeta da minha casa, apenas profeta para mim, então tudo aquilo que o Senhor traz ao meu coração eu recebo e eu creio também que é para a igreja de Cristo. Então, se você tem a sua Bíblia, se você quiser ler conosco, é João 15, primeiro texto, tem bastante texto, primeiro é João 15, do 1 ao 8, eu vou começar a ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pulando para o versículo 16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Aqui já cai por terra, né, a ideia de que eu aceitei Jesus, né? Não sou eu que aceito Jesus, porque foi ele que me aceitou. Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Como fala lá em Efésios 1:4, ele fala que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para a gente ser santo e irrepreensível diante dele, né? Em amor, ele nos predestinou para que a gente pudesse ser adotado como seu filho por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da própria vontade dele. Mas, além disso, o Senhor Jesus, ele fala também, repetidas vezes, nos evangelhos ali, sobre darmos fruto. E ele diz que nos escolheu para irmos e darmos fruto que permaneça, ou seja, fruto eterno, fruto para a eternidade. Mas o que seria exatamente esse fruto? O que seria esse fruto? Fruto é a evidência da nossa regeneração em Cristo. Fruto é o resultado da minha salvação no meu dia a dia. Fruto é a evidência da minha transformação através da obra redentiva de Cristo. Existe uma diferença gritante entre ser convencido e ser convertido. E essa diferença, ela está no fruto. Fruto é a resposta do meu sim ao meu Senhor, o Senhor que eu estou servindo. Lembrando que Mateus 6 diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Então, fruto é a evidência do Espírito Santo habitando em mim. Uma vez que eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida e o Espírito Santo habitando em mim, então o caráter de Cristo passa a ser produzido em mim. Ou seja, se eu fui salva, se eu tenho Espírito Santo, se o caráter de Cristo está sendo produzido em mim dia após dia, então há uma mudança evidente em minha vida. Isso tem que aparecer. E onde a gente pode perceber essa transformação? Em todas as áreas, todos os aspectos, todas as facetas da minha vida. No casamento, no trabalho, eu como filha, eu como mãe, eu como amiga, no corpo de Cristo, né? No casamento, quando eu passo a respeitar meu marido,
nos papéis, né, de cada um no lar, no vocabulário das palavras, no meu volume de voz com as pessoas, nas roupas, no comportamento, nos meus pensamentos, onde eu uso o dinheiro que eu recebo, na educação dos meus filhos, no meu comprometimento com o corpo de Cristo, com o próximo, com o perdido, com a igreja de Cristo, no tratamento que eu dou às pessoas ao meu redor, no que eu faço quando ninguém está vendo, nas antigas práticas que foram abandonadas, as coisas que eu fazia, que eu deixo de fazer, na renúncia dos meus desejos de carne, do egoísmo. Eu lembro que uma vez a gente estava na igreja, eu e a Fábio, e sentou uma pessoa do nosso lado, uma amiga ali, e ela falou assim, Suzana, eu preciso te contar uma coisa, a Fábio vai lembrar disso. Ela falou assim, ontem eu conversei com uma amiga minha que trabalhou com você, antes de você se converter. E ela não, a gente não falava da mesma pessoa. Ela falou de uma Suzana que eu não consigo imaginar em você. Então, ela conheceu uma Suzana que não tinha fruto do Espírito Santo habitando, né? Então, as duas conheceram Suzanas diferentes. E embora tivesse escandalizado as duas, porque as duas se escandalizaram, né? Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz com isso, porque realmente ali eu pude ver que havia a evidência de fruto de transformação em mim. Glória a Deus por isso. Pelo menos um início de transformação, né? A gente sabe que é uma caminhada, mas glória a Deus que havia ali um testemunho de uma transformação na minha vida. Uma dizia assim: não, você não está falando da mesma Suzana. Ela falava assim. E glória a Deus por isso, né? Então, isso realmente é uma evidência do fruto do Espírito, dessa transformação da salvação, né? Uma pessoa convertida em Cristo, ela evidencia essa regeneração. Não tem como permanecer a mesma pessoa depois que você confessa Jesus como seu Senhor. Depois que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, não tem como. Tem um texto no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 11 a 14, ele diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, ele foi ver se encontraria algum fruto nela. Quando ele se aproximou, ele não encontrou nada a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram. Esse texto, mais uma vez, fala de fruto, mas agora é uma figueira sem fruto. E por que Jesus amaldiçoou essa figueira só porque ela não tinha fruto? Porque essa figueira tinha folhas, e a folha era a evidência de que ela deveria ter fruto. A sua aparência era enganosa, porque ela parecia ter fruto, mas não tinha. Isso nos aponta para uma falsa santidade, que tem cara de crente, mas quando você chega perto só tem folha. Parece ser crente, mas quando você vai conversar com a pessoa, você percebe que essa pessoa não tem fruto. Porque essa pessoa não fala, essa pessoa não demonstra, essa pessoa não tem, ela não tem nada. Ela não é cristocêntrica. E uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando nela, ela é sim cristocêntrica, ela respira Jesus sim. Isso não é fanatismo, isso é viver Cristo. Não existe espaço para outra coisa na sua vida. Claro que você vai falar de Netflix, claro que você vai falar das coisas que você gosta, mas em cima de tudo isso existe algo maior que pulsa, que faz o seu coração pulsar, que você precisa contar para as pessoas que arde o seu coração. E essa figueira ali, que só tinha folhas, não era cristocêntrica. Olhando de longe, é uma linda árvore, cheia de folha verde, mas quando chega perto, se descobre que é só aparência. No livro de Lucas, no capítulo 6, lá no versículo 43 a 45, ele diz assim, ó, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Ninguém colhe figo de espinheiro, nem uva de erva daninha. O homem bom tira coisa boa do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisa má do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que seu coração está cheio. Ou seja, ninguém que tem o Espírito Santo deveria permanecer o mesmo. Além disso, nós vamos nos tornando conforme aquilo que nos alimentamos. Nós alimentamos mais a nossa
a nossa alma, a nossa carne, nós vamos manifestar as obras da carne. Mas se eu alimentar o meu ego, se eu alimentar a minha alma, eu vou ter fruto disso. Mas se nós alimentamos mais o nosso espírito, nós teremos fruto do espírito. E se nós temos o bom tesouro dentro de nós, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos que produzir fruto disso. Não tem outro caminho. Uma boa árvore produz um bom fruto. Mateus 13, do 24 ao 30, Jesus conta a parábola do reino dos céus. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas quando todos estavam dormindo, o inimigo foi lá e semeou joio no meio do trigo, né? E aí ele se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu brotando. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o senhor não semeou uma boa semente ali no campo? Então de onde veio o joio? E aí ele fala que o inimigo fez isso, o inimigo colocou o joio. E aí os servos perguntaram: quer que eu arranque? O senhor quer que a gente arranque? E ele respondeu: não, porque se você tirar o joio, talvez você também arranque o trigo, né? Estou parafraseando aqui, né? E aí ele diz assim: deixe que então cresçam os dois juntos, o trigo e o joio cresçam juntos até o dia da colheita. E aí eu vou mandar arrancar, queimar o joio e separar para o meu celeiro o trigo. Nessa parábola, Jesus está claramente falando da igreja, porque ele fala sobre reino. E toda vez que Jesus fala sobre reino, ele está falando para os salvos, para o crente, né? Até porque ele está falando de reino, então é para convertidos já. Joio e trigo mostra, então, dois grupos de pessoas, mas todos crentes. Para quem não sabe, o joio é uma planta muito parecida ao trigo. Tão parecida, mas tão parecida que confunde. É difícil identificar o trigo e o joio apenas olhando no meio da plantação. Como os crentes, que aparentemente são todos iguais. Por quê? Porque o joio e o trigo, todos dois são iguais. Se vestem iguais, usam Bíblia, gritam aleluia, vão no culto aos domingos tomar ceia. O joio e o trigo é igualzinho. Mas chega um momento, a Bíblia diz que chega um momento que é possível diferenciar o crente joio e o crente trigo. É na colheita. Porque o trigo, ele produz um fruto dourado e a gente sabe que é aproveitado, a gente come trigo todo dia. Mas o joio, ele produz uma semente preta, tóxica, super tóxica, nociva ao homem, faz super mal à saúde. Então nós sabemos que é o crente que produz um bom fruto e é um crente que não tem fruto. E nós sabemos que a colheita será a vinda de Cristo Jesus. Ele virá colher o seu crente de bom fruto. E olha que importante isso. Ali em Lucas 6, disse que toda árvore é reconhecida pelo seu fruto, não pelos seus dons. Porque dons, até a Sara falou muito lindamente sobre isso hoje, né? Mas os dons, eles não são evidência de transformação. Porque o que são dons? Os dons são a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá às pessoas para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, né? Os dons, eles são entregues, eles são dados de acordo com a vontade de Deus, para edificar a sua igreja. A palavra dom significa presente, ou seja, um favor, né? Um favor imerecido, algo que a gente recebe sem qualquer mérito, sem merecer. Então, os dons nós realizamos pela obra do Espírito Santo em nós. O fruto é a transformação em nós. O fruto é a transformação em nós. Os dons, eles são distribuídos pelo Espírito a cada um de nós. Isso fala em 1 Coríntios 12. O fruto, ele é produzido no cristão. Gálatas 5:22. Os dons, eles são de fora para dentro, porque vai produzir ali, de fora para dentro. O fruto é de dentro para fora. Os dons é para servir o próximo, é serviço. Os dons é para servir o próximo. O fruto é transformação de caráter. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto, não pelos seus dons. Não é porque ora e cura, não é porque profetiza, não é porque expulsa demônio, não é porque prega ou ensina. E, por favor, eu não estou diminuindo os dons, muito pelo contrário, né? Mas os dons são frutos, são obras, são serviços, é dado pelo Espírito Santo e louvado seja o Senhor por isso.
Mas fruto é transformação, e a árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso explica porque nós vemos muitas vezes uma pessoa que opera sinais e maravilhas, mas ela continua ainda com um caráter distorcido. Igrejas que operam sinais e maravilhas, a gente vê isso até na televisão. Igrejas grandes operando sinais e maravilhas, pessoas levantando, pessoas sendo curadas, mas que a gente vê absurdos nessas mesmas igrejas sobre conduta, sobre ensino, sobre a palavra, sobre a conduta com dízimo, com oferta. Nessa mesma igreja que opera sinais e maravilhas. A pessoa pode fazer um tudo com os dons, mas é o fruto que transforma. A evidência está no fruto. Judas expulsou demônios, curou enfermos, pregou o reino. Lucas 9 fala isso. Mas ele não teve fruto. Na hora da sedução, ele vendeu o seu Cristo. E nós? Na hora da sedução, venderemos nosso Cristo também? Na hora da sedução, na hora da perseguição, na hora do desespero? Porque os dons não conseguem segurar isso em nós. É o fruto que te mantém fiel, não os dons. É por isso que sinais e maravilhas não podem ser o ponto central. Porque em muitos lugares a gente vê, inclusive em lugares de ocultismo, eles operam sinais e maravilhas. Mas nem todo lugar vai ter fruto. Tanto que Mateus 7, 22 e 23, Jesus fala ali, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Observe, Senhor, Senhor. Ele está falando de crente de novo. Porque quem é que chama Jesus de Senhor? Crente. Senhor, Senhor. Não profetizamos, Dom, nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Dom. Não realizamos muitos milagres? Dom. O que Jesus vai dizer claramente? Nunca os conheci. O texto é claro que é possível, sim, fazer para Deus sem estar em Deus. Usar os dons recebidos do Espírito Santo sem Deus. Porque esse texto evidentemente fala de crente, inclusive eles chamam de Senhor. Lucas 13, do 6 ao 9, ele conta outra parábola, e ele diz que o homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ele foi procurar fruto nela e não achou. Por isso ele disse àquele que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa videira, nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizando aqui na terra? E respondeu o homem, Senhor, deixa ela por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e eu adubarei, e eu vou trazer pessoas para perto dela, eu vou colocá-la no tropa, eu vou orar por ela, meu Deus, eu vou fazer mais um pouco por ela, por favor, se ela não der fruto, ano que vem, daí o Senhor corta. Essa parábola, ela mostra o quanto o Senhor é longânimo conosco, o quanto ele é paciente, o quanto ele nos ama, o quanto ele é misericordioso, intercedendo mais 1 ano, cavando mais um pouco, escavocando, adubando mais um pouco. Mas o texto também é bem claro quando ele revela que o Senhor busca fruto em nós. E se não der fruto, o Pai corta. Por isso é importante o nosso esforço na busca de ser transformado. Porque o Espírito Santo ele é cavalheiro, ele não sai arregaçando. Eu preciso permitir ser transformado. Precisa haver a minha participação nisso, de renunciar, de deixar o Espírito Santo operar, de abandonar o meu eu, sabe? De abandonar o meu eu. Produzir fruto. O Pai busca isso. Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele ama, sim. Mas a gente precisa se esforçar. Porque a sua longanimidade será até a sua volta. Ele não será o mesmo na volta. Quando ele voltar, ele vai operar justiça e juízo. Não é simplesmente Jesus que virá. A gente precisa tirar da nossa mente cauterizada a ideia de que Jesus vai vir nos ares com anjinhos ao redor tocando harpa, gente. Ele vai vir tocando terror. Não é um simples Jesus que virá. É o Cristo glorificado. É o Cristo glorificado que virá. Em Cantares, o Senhor ele é apresentado como aquele que é o amado, o noivo que está pronto para o casamento. Cantares 5,12 diz que os olhos do amado são como o das pombas, um olhar singelo e doce.
doce. Mas em Apocalipse 1,14, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos, o fogo significa julgamento. 1 Coríntios 3,13 fala. Em Cantares 5,16 diz que o seu falar é doce, que ele é totalmente desejável. Lucas 4,22 também diz que todos se maravilhavam com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas em Apocalipse 1,16 diz que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Vai mudar o negócio. Ele virá com sua espada para a colheita. Será necessário apresentar fruto. Por favor, nós como igrejas, a gente precisa despertar para isso. Largar esses coraçãozinhos, sabe? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E deem fruto que mostre arrependimento. Mateus 3, 2 e 8 fala isso. A igreja, ela só tem um problema para enfrentar. Se chama pecado. E um objetivo para alcançar. Transformar esse caráter caído e pecador pelo caráter de Cristo. Mas hoje a igreja, ela está como se tivesse infestada de praga no seu leito. Com rã, mosca, percevejo, todo dia a gente fica sabendo de uma praga nova, serpente, rato, gafanhoto, mas ela não se limpa. Parece que não se importa. Joga o lençol branco por cima e deixa assim. E toda sorte de podridão está sobre o caráter do cristão. Se alguém diz, estou sem dinheiro, a igreja grita, infiel no dízimo, acusando, acusando. Se alguém diz, está com uma enfermidade, como? De onde vem? Qual pecado será que cometeu? Sem um pingo de compaixão. Olha para a denominação vizinha e diz, vão tudo para o inferno, porque não sabem nada. Aqueles ali são idólatras porque adoram imagens. Aqueles ali são frios porque não caem na unção. Hoje a Fábio ainda falou sobre isso, né? Quando ela falou isso, se incendiava dentro de mim, assim, o fato de que, meu Deus, nós somos todos cristãos. Aquele que idolatra a imagem também é meu irmão. E quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. Mas nós não oramos, a gente se lamenta, mas não toma não tem a compaixão disso, não sofre com isso que a gente só diz, pois é, que pena. Apenas olhando o cisco no olho do outro, sem antes retirar a trave que está no meu. 2 características fortíssimas da igreja caída grita dentro do cristão: o julgamento e a reputação. Julgamos o pecado do outro e escondemos o nosso. O pecado dela é sempre horrível, mas o meu pecado nem é tanto assim. Ou, melhor eu pecar nisso do que como ela que peca naquilo. Pelo menos o meu pecado não é tão ruim. Como se pecado tivesse níveis. E pior, como se a gente pudesse julgar, quando na verdade a gente deveria estar chorando. A igreja, ela continua jejuando com o propósito de conquistar coisas. Continua buscando a Deus com o propósito de se beneficiar, morrendo aos pés do Espírito Santo, por não ter o caráter transformado, como foi Ananias e Safira, que se compararam aos outros, preocupados com o julgamento e com a sua reputação, não tinham fruto, mas queriam apresentar algo. E o problema não é não ter o caráter transformado, porque todos nós estamos passando por isso, por esse processo de transformação. Então, o problema não é não ter o caráter transformado. Ninguém tem, todo mundo está sendo transformado. O problema é fingir ter. Ser cristão não é perfeição, muito menos fingir ser perfeito. Mas é admitir que é falho, que necessita de Cristo e buscar sempre essa santidade, todos os dias. Nós não podemos nos usar como um nível de medida do que é correto para a igreja, porque nós somos medíocres, somos medianos. Nem para julgamento e nem para comparações. Se 90% da igreja fosse igual a mim, a igreja seria melhor ou pior? O nosso nível de medida, ele tem que ser sempre Cristo. A nossa comparação tem que estar em Cristo. Apresente fruto de sua transformação, o fruto de Cristo em você. João 13:34, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros.
amar o adúltero, amar o idólatra, amar o drogado, amar o desviado, amar o perdido. E esse ame não é um sentimento, mas é uma resposta em prol deles. É responder em prol deles. E como é que se dá fruto? A Bíblia me mostra 2 pontos ali que são importantes para dar fruto. Primeiro, é permanecer em Cristo. Ele diz ali em João 15 que se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Sem comunhão, sem relacionamento, sem essa busca diária do Espírito Santo. O fruto, ele surge no ramo, através da alimentação da videira. E o segundo é morrendo. Não é só permanecer, tem que ir mais fundo, tem que morrer. Jesus diz em João 12, 24, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Uma vez que o fruto do Espírito Santo produz o caráter de Cristo em mim, então quanto menos de mim, mais de Cristo. O texto de João 3, tem um texto ali, lembra que João Batista diz que é necessário que ele cresça e eu diminua? Muitas pessoas utilizam esse texto para sua edificação, né? Que ele cresça, eu diminua, né? Mas, na verdade, esse texto, ele é um equívoco para quem é discípulo de Cristo. Porque, na verdade, João Batista, ele não era discípulo de Jesus. Esse não é um ensino para quem é discípulo de Jesus. Ele era profeta, ele anunciou Cristo, mas ele não seguiu Jesus. Esse texto não é a instrução do próprio Jesus aos seus discípulos. Jesus não diz que isso é correto. Na verdade, Jesus diz que temos que morrer, como o grão de trigo. Se o grão de trigo cair na terra e morrer, dará muito fruto, não ser diminuído. Fruto é a resposta do meu esforço, esforço de negar a mim mesmo. Tanto que Jesus diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Jesus é o Cristo, é o Rei dos Reis, é o governante do reino eterno e celestial, porque ele conquistou isso com muito esforço, com a sua morte de cruz. Não foi só se diminuindo, foi morrendo. Foi morrendo. E para que o fruto? Eu já estou encerrando. Para que o Pai seja glorificado. O texto diz que o Pai é glorificado quando damos fruto. E também, assim, evidenciamos que somos discípulos de Cristo. Da mesma maneira que Ele faz, a gente faz. O fruto revela que sou discípula de Cristo. Há uma diferença entre fruto e frutos. O fruto é o que é produzido em você pela obra do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Frutos é o que é produzido através de você. Obras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. E só para finalizar, eu quero ler um versículo que diz, Mateus 21, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus, ele será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O propósito central e eterno de Deus é o retorno de Jesus Cristo à Terra, para estabelecer o seu reino sobre todas as nações. Ele virá, e nós não podemos nos distrair disso. Amém? Eu quero orar. Amém? Pai de bondade, Pai de amor, eterno Cristo Jesus, amado Espírito Santo. Te louvamos, Pai, pelo seu amor, pela sua longanimidade, pela sua bondade conosco. Obrigada, Papai, por nos escolher. Obrigada, Pai, por nos abençoar com a tua palavra, com a tua verdade que é Cristo. Obrigada, Eterno. Obrigada por nos enviar o amado Espírito Santo para nos ensinar, nos constranger, nos habilitar, nos aperfeiçoar para o grande dia da sua volta. Pai, nós nos arrependemos em nome da tua igreja, por ainda sermos uma igreja individualista, mediana, egoísta, que se preocupa com as coisas efêmeras, com as coisas deste tempo, com as coisas da terra, com as coisas
da nossa casa e não com as tuas coisas, Pai. Por favor, papai, nós como membros da tua igreja, do corpo de Cristo, nós te pedimos perdão porque nós somos tão distraídos e não desejamos as coisas que são tuas, as coisas que são eternas. Pai, nós reconhecemos que somos falhos nisso e necessitamos de ti para sermos transformados, para produzir fruto permanente, Pai. Pai, nós te pedimos nesse momento, nos ajude a permanecer em ti, a ouvir a tua voz, a tua instrução. Por favor, papai, nos ajude a entender, a resistir às podas, sabendo que as podas elas são para gerar mais fruto. Nos ajude, papai, a reter a tua palavra em nós e ela permanecendo em nós, ela também frutifique, em nome de Jesus. Nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada e nós desejamos, Pai, desejamos frutificar em ti. Amado Espírito Santo, nós te desejamos. Nós queremos a tua instrução, nós queremos manifestar o fruto da tua presença em nós. Nós queremos amar como tu amas, Jesus. Nós queremos ser discípulos autênticos. Nós queremos ser discípulos genuínos, verdadeiros. Nós queremos que teu nome seja glorificado, Pai, por nossas vidas, através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.